Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e Paulo Júnior. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo Central 3, o programa Meu Time de Botão. Quanto tempo de estrada, meu amigo Paulo. Você Tudo tá bem? Bom Beleza. Demais, bom demais. Muito feliz de estar aqui para mais um Meu Time de Botão e muito feliz de estar no Brasil, porque você sabia, Leandro e a mim, eu estava lendo hoje de manhã, que na Finlândia as pessoas não gostam de bater papo. Não tem esse negócio de papo furado na Finlândia. Você resolve o assunto que você tem para resolver e acabou. Esse blá 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 que a gente gosta tanto aqui não tem. Ainda bem que meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe são brasileiros, né? Que a gente nasceu por aqui, porque não daria para existir um Meu Time de Botão na Finlândia. Seria um programa de 8 minutos, né? Que louco, né? A conversa como... Ainda assim é um país com 2 milhões de saunas. Ou seja, ficar pelado tá tranquilo, mas... bater papo, assim, puxar um assunto com o garçom... Eu nunca puxei uma conversa numa sauna, mas é também porque eu nunca estive. Eu também nunca estive. Né? De toda forma, a comunicação, ela não existe só para fins utilitários, né? Não só pro que é útil e só pro que vai... Até porque é o conceito de útil, né? O conceito de útil vai esbarrar no conceito de capital. O que é útil? É ganhar dinheiro? O que é útil? É visibilidade? O que é útil? É conhecimento interior? O que é útil? É paz? Para todas essas coisas, a gente precisa conversar só o essencial. Né? É um país de cobrador, de motoristas de ônibus. Né? Aquela placa eu acho, inclusive, muito mal educada. Aquela placa, converse com o motorista só o essencial. Esses dias eu tava no telefone resolvendo o assunto de uma pauta relacionada a futebol. E conversando no telefone, na hora que eu desliguei, o motorista me chamou pra ir lá na frente. Eu falei, opa, coisa estranha, nunca tinha sido convidado pelo motorista pra ir lá na frente. Não tinha passado a catraca ainda. A hora que eu fui lá na frente, ele falou, sabe o quê? Você é empresário? Meu filho é meia esquerda, 16. Eu falei, não, jornalista. Ele, então beleza. Bom trabalho aí. O cara achou que eu tava negociando jogadores em pleno... Sumaré, Vila Mariana, mas enfim, né? Foi legal parte dele. Em outra época, eu no seu lugar responderia sim, sou, e deixaria uma história fantástica acontecer. O meu porteiro, por anos, achou que eu trabalhava na MTV, só porque um dia uma van da MTV parou lá pra me levar pra um evento. Desde então, eu ia trabalhar ali, e a MTV lá, como é que tá? É muito bom. Eu não quis corrigi-lo, porque, se eu fosse porteiro, eu ia querer que o morador do 134 trabalhasse na MTV. Ô, Paulo, você sabe que o programa de hoje, a gente faz aquela gracinha prévia no Twitter, né? E aí a gente dá o alô para as respostas, né? A gente vai falar hoje do Santos, pediu pro pessoal mandar alguma memória, alguma lembrança, e eu mando um abraço para quem respondeu, pro Diogo Xavier, Brauner Cruz, o Imperador Júlio César, o J.R. Garcia Júnior, grande abraço pro João Carlos, Breno da Silva, pro Ander Júlio, Diego, o Caio Araújo, Gabriel Proiete, sempre aqui com a gente também, o Marco Tom Dias, Danilo Lira, a Irene, o Bruno Rossato, Fábio Barros, Anderson Rodrigues, Alexandre, Claudino, Diego Carvalho, bastante gente, não vai dar para falar o nome de todos. Você sabia que agora tem um plugin para podcasts que você lista o nome das pessoas e ele te dá o áudio já. É mesmo? Para você ele já te dá o áudio dos agradecimentos. Ah, mas aí perde a graça, né?
Aí se você não tem nem o trabalho da curadoria mínimo ali, né? Não dá, né? Não precisa. Falaremos de Santos hoje, viu, Paulo Júnior? O Pelé parou. O auge da história do clube e do futebol como um todo virou quadro na parede a partir do momento em que Pelé pendurou as chuteiras. E os anos 70, com novos meninos da Vila, né, com a nova geração santista e também conquistas estaduais, até que mantiveram o peixe em alta. Nos anos 80, porém, as coisas mudaram, né? No final, o Serginho Chulapa fez, no final de 84, o gol do título paulista contra o Corinthians, e até aquele momento ninguém imaginava que aquele gol marcaria o início de um jejum horroroso pelos lados da Vila Belmiro, que rasgaria o século, chegaria até o século XXI, era o último grande título da história do Santos, o Paulista de 84, e aí vem os meninos da fila, uma época inteira, uma geração inteira de santistas que tinha o Pelé na parede, mas nenhum título para comemorar ao vivo. A fila santista é o tema do meu time de botão de hoje, e a gente vai ouvir o gol, esse gol que eu narrei aqui, né, o gol do Serginho Chulapa. O Osmar Santos vai narrar aqui pra gente, e quando voltarmos a gente conta tudo o que aconteceu em 18 anos após essa conquista. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda José, limpou o Juninho. Limpou outra vez, Humberto escapa. Rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado. Levantou para a boca do gol. Ciruri no mar, Ciruri no Serginho. Que agora eles vão ter que guardar essa fotografia para o ano que vem, que esse ano não deu. Esse é o busão do Santos. Serginho, você tem boas razões para comemorar, né? O líder foi o artilheiro do campeonato e marcou o gol da vitória do título. Eu fico muito contente, sabe, de ter ganho esse título aí, ter cooperado, né, que é o mais importante com o pessoal. E o Santos, o campeão legítimo, que realmente manteve, foi a melhor campanha que nós fizemos nesse campeonato. O negócio agora, então, Serginho Chulapa no busão tocando o surdo, Paulo Júnior. Que maravilha! E se alguém conheceu o sonoplasta que fazia as vinhetas aí da época do Osmar Santos, diz que a gente procura o cara como freelancer, né? Tá louco. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom ouvir essa época nova do rádio paulistano. O Futebol Globo no rádio pegou, né? Pegou. Fazia alguns anos que não pegava uma bala aí. A base campeã de 84, portanto, o último título que toda uma geração de santistas assistiu. Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio, Toninho Carlos e Toninho Oliveira, Dema, Humberto, Paulo Isidoro e Lino, Serginho e Zé Sérgio, o técnico era o Carlos Castilho. Esse é o time do Santos que... Esse é o último pôster. Ou há controvérsias, né? Porque vai ter gente que vai dizer que essa fila não foi uma fila, porque eu falei do pôster e já lembrei de um outro pôster. Mas enfim, a gente chega lá daqui a pouco. Esse dá pra dizer que é o último título de ponta ali, vai. De primeira, Paulistão, grandeira, né? Nacional, que o Santos conquistaria em muito tempo. Em janeiro de 85, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro já em janeiro. O primeiro jogo da fila, que duraria 18 anos, foi no Maracanã contra o Fluminense, que era inclusive o atual campeão brasileiro, e o Peixe perdeu de virada. Na escalação a gente já vê sinais de uma certa falta de força em relação ao time anterior. O herói do título de 84, por exemplo, o Serginho, se transferiu para o rival, o Corinthians. Sacanagem, hein? Sacanagem, Serginho. E o Flu, atual campeão, era bastante forte. O Alvinegro manteve a linha defensiva, teve nesse jogo, na verdade pelo ano inteiro, o Lima na vaga do Serginho, atacante que inclusive foi bem, fez 22 gols, foi o artilheiro do time em 85. Mas o time perdeu nessa estreia. Na segunda rodada perdeu de novo. Atlético Mineiro 4,
Santos 0 em Belo Horizonte, mais um sinal de que era ano de fiasco, e foi mesmo. 26º colocado no Campeonato Brasileiro, só 6º colocado no Campeonato Paulista. Pelo grupo novo de 85 do Santos, passaram jogadores como Gilberto Sorriso, o garoto, então, ainda garoto, né, o Paulo Roberto, que era gremista, né, lateral gremista, e nenhum deles fez chover. Tinha o Fiodermundo Marola, goleiro, que chegou para brigar com o Rodolfo Rodrigues pela camisa 1, mas o Marola não fez ventania. 1986, o segundo ano da seca, tem Serginho Chulapa de volta, mas já aos 32 anos já não tinha o mesmo brilho de outros tempos. O Dunga chegou, vinha jogando no Corinthians e transferiu para o Santos. O Carlos Alberto Borges veio do Palmeiras e um outro jogador importante veio também do Corinthians, o Hugo de Leon. A porta de saída estava aberta, muita gente saiu também, forçando o Santos a começar a apostar de vez na categoria de base. O Rodolfo Rodrigues, o mais premiado jogador do elenco, titular, capitão do Uruguai na Copa do Mundo, acabou muito tempo fora. E, aos 18 anos, chegou no Santos um japonês chamado Kazu. 18 anos o Kazu. Então, até então, faça né? as contas, né? Segundo o Biratan Leal, o Kazu jogou bem no Santos, era ídolo. Jogou. Existem relatos contrários, mas respeitar aí o contraponto de Ubiratã. O Juan Finger, diziam as fontes da época, era um personagem muito forte naquele Santos, capaz de negociar jogadores, mas também negociar excursões e contratos de publicidade, de merchandising. Ele era um sinal de uma força econômica pequena no Santos. Era uma época, de fato, de baixa lá para os lados da Baixada. Seja como for, o Serginho fez 22 gols, foi o artilheiro do time no ano, mas o Santos novamente não chegou muito longe nos campeonatos. 19º colocado no Brasileirão, 4º colocado no Campeonato Paulista. 1987 é um ano parecido com esse 86 descrito pelo Paulo. O Santos ficou em 15º no Nacional e 3º no Estadual. Com um novo presidente, mas com velhas práticas. O clube apostou em Éder Aleixo e o Éder Aleixo não fez muita coisa. O time não tinha mais o Serginho Chulapa, tinha, por exemplo, um menino nascendo para o futebol, um tal de César Sampaio, que era bom, bem cuidado ali, e o Santos, treinado por Candinho e também pelo velho e icônico Formiga, nenhum nem outro conseguiu alguma coisa demais em 87. Então pulemos para 88, que também não aconteceu nada de mais incrível. 17º no Brasileiro, 5º no Paulista, muito mal. Mas 88 reserva uma história interessante. Foi o ano da chegada de Sócrates ao Santos, né? O Sócrates revelou que tinha um desejo, era uma coisa como time de infância, alguma coisa com o Santos ele tinha. E foi jogar, já tinha abandonado carreira, voltou. Temos um áudio, temos Sócrates chegando na Vila Belmiro para trabalhar pelo clube. Está Sócrates de volta ao futebol, vestindo com cuidado o uniforme. Uma rotina que ele não cumpria há quase 2 anos. Hoje, com a camisa do seu 5º clube, Sócrates é o maior exemplo para quem apenas sonha em ser craque. No campo, a torcida preparou uma grande festa, com bandeiras e fogos para receber seu mais novo ídolo. Sócrates certamente errou ao decidir abandonar o futebol 2 anos atrás. Por isso aqui ele não conseguia disfarçar toda a sua ansiedade. Hoje começa o jogo, eu quero tocar logo na bola e se possível jogue bem. A bola finalmente rola e Sócrates aos poucos vai justificando o investimento da diretoria na sua volta ao futebol. Sócrates é o líder que aponta os melhores caminhos, o companheiro. Tá lá, o Sócrates sendo notícia, claro, jogador de 2 Copas do Mundo nos anos anteriores, mas acabou que não fez uma grande passagem pelo Santos, teve uma passagem só razoável, não justificou tanto assim a badalação. Em 89 ele se mandou de uma forma controversa, com polêmica. Ele abandonou a excursão do time aos Estados Unidos, excursão essa que tinha a escalação do Sócrates firmada em contrato. O Santos lhe devia salário, perdeu dinheiro sem o doutor em campo, lá na terra do Tio Sam. Quem foi Tio Sam, hein, Leandro e a mim? O time de 89, aliás,
apostava em Jorginho Putinati, Ditinho, de novo Serginho Chulapa e, vindo do Figueirense, Paulinho McLaren, jogador que viria a ser muito importante na trajetória do Peixe. Foi um ano de consolidação do César Sampaio, já se tornando uma realidade, do Sérgio assumindo o gol, também outro jogador de boa trajetória na casa. Sérgio Manuel, olha só, virou comentarista, hein, o Sérgio Manuel, lá dos States, é outro que tá na gringa. Né? Sérgio Manuel apareceu no meio de campo, mas vejam só, já chegamos a 5 anos sem títulos. E dessa vez, novamente, o Santos não chegava nem perto. 12º colocado no Campeonato Brasileiro, 6º colocado no Campeonato Paulista. Era muito pouco, anos em que o Santos não estava brigando por taças. 1990 chegou e foi um ano de Paulinho McLaren muito bem. Almir, que veio do Grêmio e deixou muita boa impressão no Santos, também muito bem. Um ataque ótimo, hein? Almir e Paulinho McLaren. Almir ou Everton Cebolinha, hein? Almir. Por enquanto, sei lá. Essa foi difícil. O técnico era o Pepe. O Pepe começou essa temporada pelo Santos e nunca não foi um grupo que conseguiu, né, trazer ao torcedor esperança maior de título, apesar desse bom ataque que a gente descreveu. Eram tempos de resignação, na verdade, e as melhores notícias eram caras novas ali, como Axel, que era da seleção de juniores do Brasil, e outras promessas. No Brasileiro, 7º, no Paulistão, 5º, coisa pouca. A gente ia contar, né? Porque a pergunta, por que Paulinho McLaren, ela é indispensável. Então, que o Paulinho McLaren diga. Em 91, nós fazíamos um jogo aqui, Santos e Vitória da Bahia, era um sábado à tarde, e no final de semana teria o GP do Brasil. E o Senna corria pela McLaren, ele nunca tinha vencido no Brasil. Então fiz um gol, foi um jogo que nós ganhamos 3-0, fiz um gol, homenageei o Ayrton Senna. Até falei por telefone com ele, que ia mandar uma camisa do Santos, mas ele era corintiano. E ele ganhou no domingo o GP do Brasil, até foi o primeiro que ele ganhou. Então, como ele corria pela McLaren, né? Aí o Senna naquele ano foi campeão mundial, e eu todo final de semana fazia gol, foi artilheiro brasileiro, então acabou que fizemos uma dobradinha e o McLaren veio da escuderia e projetou meu nome aí. Por regular. A explicação é regular. Primeiro que não explica... te convenceu a explicação? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas por que não Paulo McLaren, né? McLaren, o Paulinho ele não explicou. Olha aí. Ficou pela metade. O que eu sei é que o WhatsApp do Paulinho McLaren, para quem não tem ele no WhatsApp, eu imagino que boa parte de vocês que estão me Olha, ouvindo, eu não tenho o zap do Paulinho McLaren. A foto dele é uma McLaren. É um absurdo, né? Porque não é a McLaren do Senna, é a McLaren de ontem. A McLaren cor de laranja, inclusive. Entendi. Nenhum sentido, não remete ao apelido, nem essa história cascata aí que ele contou. O cara tem nostalgia com o próprio apelido. Mas tá lá. Apelido então surgiu em 91 e foi um ano incrível, um ano lindo pro Paulinho McLaren. Marcou 23 gols. Bom, hein? Bom desempenho. E o Zé Renato, vice-artilheiro, fez 7, ou seja, os jornais estampavam, né? Os portais da época diziam a McLaren Independência. Quando será que surgiu essa coisa do dependência, né? O jornalismo é fascinante. Os resultados continuaram ruins. O Santos não brigava pelas taças, mas o time de 91 tinha nomes interessantes. Edu Marangon, Serginho Fraldinha, o Índio, outro jogador importante. Acabou perdendo o César Sampaio para o Palmeiras, mas enfim, era um Santos de nomes interessantes, nomes que o torcedor santista com certeza tem alguns bons jogos aí para lembrar na memória, e daqui a pouco chegaremos em momentos um pouco melhores dessa turma. Chegamos em 92. 92, reportagem, acho que é da Globo, de apresentação do clube. Marcelo Teixeira, presidente, ele faria muito estrago ainda pelo Santos. Fala um pouco, a reportagem, acho que é da Bandeirantes, viu? Me engana, é da Bandeirantes, vamos lá. Grandes ambições. Nós tivemos praticamente 8 contratações, afora a mudança da comissão técnica,
E temos a certeza que a equipe, conforme o andamento da competição, poderá adquirir um melhor conjunto e essas novas contratações poderão dar ainda grandes alegrias à nossa torcida. Muita coisa mudou mesmo na Vila. Bernardo, Guga, Gilson, Cilinho, Dinho e até um Cássio, que não é o Alves não sabe poesia, mas escreve bem os versos do futebol nas linhas do campo. Bonito, hein? É muito bonita. Que coisa, hein? Para uma matéria de janeiro, apresentação de time, até que estava inspirada. Poético. Vocês ouviram então aí o Bernardão, né? O Bernardo Volante foi contratado do Bayern de Munique. Cujo filho é jogador hoje, né? É jogador também. E o Santos trouxe. O Bernardo jogava no Bayern de Munique. E quem o Santos trouxe também, despretensiosamente não dá pra falar, porque sempre tem alguma pretensão nas coisas, né? Não existe um chute despretensioso. Você pretende alguma coisa com chute. Contratar com uma coisa da... como é que é a frase? Sem convicção, você não chupa nem um chicabom? Acho que não é isso não, né? Assim, sei lá, minha memória. Mas veio também. o Guga, chegou o Guga. Esse sim, dono de uma temporada brilhante. O Bernardo não foi tão brilhante, mas o Guga, sim, fez gols até mais do que o Paulinho McLaren. O time do Santos tinha também o meia Ranieri, bom, o Marcelo Passos, bom, o volantão Dinho, bom. E como ouvimos na voz do Marcelo Teixeira, o Santos queria sinalizar ao mercado que não era esse clube falido e mal pagador que o povo todo dizia pelas esquinas. O elenco passou pelas mãos de Rubens Minelli, mas permaneceu longe das taças e continuou com problemas econômicos nos dias de salário. O ataque era agressivo e, além de tudo, carismático, né? Porque se o Paulinho McLaren já era carismático e o Almir também tinha lá a sua graça com a torcida, o Guga era uma figuraça. E ele continuou. O time de 93 foi melhor do que o de 92. Esse 92 não houve redenção. O time de 93 fez a sua... Eu queria fazer uma parábola com um carro de Fórmula 1, né? Se a McLaren de um ano... A McLaren do ano seguinte era a mesma bala, mesmo chassi, mas fez melhor. 31 gols para Guga no ano de 93. Muita coisa. E um ano de mais protagonismo a nível nacional. Veloso, Ricardo Rocha, Galo, Eduardo, lateral esquerdo, o Cuca, eram caras novas, caras fortes, dando um corpo mais interessante para o time do Santos. E no quadrangular semifinal, o Peixe acabou ficando no caminho, caiu para o finalista Vitória, ficou atrás também do Corinthians, enfim, jogou no grupo de cima, chegou ali nas feras, conseguiu ficar no quadrangular final, mas não avançou para os jogos decisivos. O Palmeiras, que foi campeão com uma campanha fabulosa, muito boa, perdeu só 2 jogos e os 2 para o Santos. Ou seja, o Peixe evitou um título invicto do Palmeiras e voltava a ser competitivo de fato a nível nacional. Não é pouca coisa ganhar 2 vezes do campeão, foi por pouco que o Santos não chegou nas finais. Vamos ouvir o gol de Guga. Eu estava atrás da meta, uma criança atrás da meta, tinha 10 anos recém-feito, se não me engano. O gol de Guga, Palmeiras 0, Santos 1 no Parque Antártica, um jogo que deu ao Santos, acendeu no Santos ali, uma possibilidade real de luta pelo título brasileiro. Já que existem salários de alguns jogadores atrasados. Desviou em diagonal de cabeça, veja como foi. Como subiu. Mas o próprio helicóptero do comandante Paulo Guga foi lá no 5º andar, tirou uma casquinha na bola. Paulinho McLaren e Guga helicóptero que do beleza. Comandante Paulo. Tirei muita figurinha do Guga, foi meu primeiro álbum de Brasileirão de 93 e o primeiro jogo que eu me lembro de ter ouvido no rádio sozinho. Foi o Santos e Vasco do Brasileirão desse ano.
colando lá as figurinhas naquela colaça tenaz. Que eu nunca vamos saber o efeito que isso vai dar para os nossos dedos, né? Mas um dia vai vir a conta, daquela cola no meio das unhas. E eu faço a lembrança do repórter, né? O escanteio para ser cobrado e o repórter falando, tá com o salário atrasado. Aí perde o gol, né? O Santos conviveu muito com essa mazela. Vamos para os times. O Palmeiras, Sérgio, que não era o Sérgio Ruivo, né, do Santos, era outro Sérgio, Sérgio Narigão. O Sérgio que emprestou o beliche pro Marcos. O Sérgio, amigo do Marcos. Cláudio. Hoje empresário, Cláudio Guadagno. Antônio Carlos. Treinador do Energético. Kleber, que hoje que tá só na fanfarronice te respondo. mesmo. Kleber mora em Miami. Tá de boa? Tá de boa. E Roberto Carlos. Esse, enfim, tá no Manaus aí também. César Sampaio. Tá. Outro dia eu vi o César Sampaio TV, em Perdizes. Foi comprar um frango assado e eu tava tomando uma cachaçinha lá com Lucas Borges e Gil Luiz Mendes. E aí ele passou, eu fiz uma piada... Ele confundiu os jogos, eu fiquei muito frustrado. Fiz uma piada com um jogo que ele tinha jogado e ele confundiu. Mazinho, o famoso pai do Thiago. E do Rafinha, né? Do Rafinha. E Edilson, o capeta. Jogou muita bola, Edilson, hein? Pré-Japão, hein, esse Edilson. No ataque, os 3 Es. Edmundo, Evair, Ezinho. Muito bom. O técnico Luxemburgo. 2 comentaristas e sei lá, influencer. O Evair seria um influencer. O Vanderlei, treinador. E youtuber. Santos Futebol Clube de Veloso. Errou o vestiário, né? Teve essa? É a piada, né? Índio, Júnior, Lula e Silva, Axel, Galo e Darcy, Zé Renato, Guga e Sérgio Manuel. Técnico Pepe, o maior artilheiro desse planeta, porque o Pelé não é desse planeta, essa eu gosto demais. Entrou Márcio Grigio, ídolo lá do São Caetano, né? Bom de bola o Márcio Grigio. Não lembrava que ele fazia parte desse Santos aqui. Bons nomes, né? Bons nomes. Bom momento aí da rivalidade e deu Santos 1-0. O que o Guga faz da vida hoje? Agora eu quero ver. O que fim levou não é muito... A gente não tem essa prática muito. A gente até tinha o quadro botão por botão e nele a gente costumava falar mais, né? Quadro que acabou por puro desuso mesmo, né? Exato. Não é que teve uma reunião, mas acabou. E se a gente acabou de cantar o que fazem hoje da vida todos esses jogadores, quase todos aqui do Palmeiras nessa escalação, o que faz hoje da vida o Guga? A gente... em trabalho investigativo, descobriu. Participação comigo? Conte pro ouvinte da Rádio Paiquerê de Londrina, o que você está fazendo hoje, Guga? Hoje eu sou empresário na área de transporte marítimo. Eu tenho uma casa de praia na Ilha Grande, no Abraão, e tenho os saveiros que faço passeio turístico em Angra dos Reis, conhecendo as ilhas. Como eu sou casado com uma menina nativa da Ilha Grande, então sempre que eu passava as férias, eu passava na Ilha Grande, que é um local lindo. Então todos os finais de semana eu estou lá com meus barcos, passeando, levando os turistas para conhecer a Ilha Grande, conhecer a Angra dos Reis. E hoje eu vivo nessa atividade. E aqui no Rio, aqui no salão de festa, onde meu pai... Eu nunca fui pra Ilha Grande, mas assim... mas vamos, hein? O que tem de gente pegando o barco do Guga e não sabe que é o Guga, hein? Que é o Guga. Puta que pariu, que bombaça. Eu vou sair perguntando isso daí. Eu conheço uma turma que vai muito lá pra Ilha Grande. E o fim do áudio ele diz também que ele tem um salão de festas, né? Que ele aluga pra casamento e tudo mais, mas... Ou seja, casa, já pega o barco, aquela coisa de jogador ter posto de gasolina ficou no passado, né? Grande Guga. Veio 94, Santos seguiu sem alcançar as finalíssimas no Campeonato Paulista, embora tenha feito final de Copa Bandeirantes. Tá lembrado da Copa Bandeirantes? Não valia muita coisa, claro, mas rendeu bons jogos, promoveu bons duelos. O Guga continua artilheiro disparado de um Santos que já não tinha o Paulinho McLaren e agora tinha uma outra turma ali para compartilhar a responsabilidade e a liderança. Tinha Macedo, tinha Paulinho Kobayashi e tinha gente interessante, gente jovem como Narciso,
ganhou espaço, era um jogador promissor. Marcelinho Paraíba tá jogando, hein? Joga a Série C pro 13 de Campina Grande, chegava depois de uma boa campanha no Rio Branco de Americana. E alguns pontos curiosos daquela temporada. O primeiro, o técnico Serginho Chulapa virou treinador do Santos. Não parecia ser muito o perfil dele, ele sempre foi um pouco destemperado, tinha algumas situações controversas, para não dizer covarde, como você botou aqui no texto, como no caso da cabeçada que ele deu num jornalista, né? Era um cara explosivo, mas assumiu o boné. Outra coisa curiosa era Neto, ídolo do Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians, veio do Galo, do Atlético Mineiro, uma aposta santista que tinha uma certa rejeição da torcida, mas que, de certa forma, valia a pena. Com 10 anos de fila, né? Pela qualidade técnica, pois é, do Neto. E, por fim, o gol. Tinha o baixinho, mais bom, Gilberto, e lançou o Filho do Rei. Eram os primeiros passos do Edinho. O Gilberto, o Felipe Noronha, que apresenta aqui o Padocast, né, do time do Grande Prêmio de Automobilismo aqui na Central 3, quis me corrigir hoje, a gente conversou hoje, ele falou que o Gilberto não era bom coisa nenhuma. Eu achava que, até pra altura dele, eu achava que ele até que ia bem. E um abraço pro nosso ouvinte Danilo Lira, um dos meninos da fila, né, um desses que pagou pecado na adolescência toda aí com um time sem ser campeão, que a gente fez do programa anterior, foi sobre o Ajax, né? E ele não se conforma que eu chamei o Raikar de um zagueiro volante tipo um Narciso. Pois é. Há que respeitar o Narciso, hein? O Narciso como zagueiro podia não ser um grande jogador, e até em 94 não era mesmo, porque até o tempo passa, a gente vai amadurecendo, mas o Narciso de 98... foi um dos 3 ou 4 ou 5 melhores jogadores do Brasileirão. Jogou demais. Jogava muita bola, né? Acabou expulso, fez bobagem, mas... Vamos falar de Edinho, que o Narciso vai entrar em cena com mais ênfase daqui a pouco. A estreia do Filho do Rei. Um dia chegou o filho do Pelé batendo... O cara é goleiro. Tem que pôr, né? Tem que pôr. A cidade que viu a estreia de Pelé hoje lotou o estádio municipal para ver o Filho do Rei pela primeira vez com a camisa do Santos. Foi um domingo de emoção em Santo André. Edinho recebeu a energia de toda a equipe e uma grande força da arquibancada. Tô tranquilo, eu só quero me preparar agora para entrar no jogo tranquilamente e bem aquecido. A tensão da estreia não tirou a confiança de Edinho. Ele foi goleiro de defesas seguras. Saiu bem do gol, teve tranquilidade para jogar com os pés e orientar os companheiros. Edinho só não conseguiu evitar a derrota do Santos. A cabeçada de Claudinho aos 7 minutos do segundo tempo foi mais forte que o impulso dele em busca da bola. Nessa estreia... É brincadeira. Estreou em Santo André. Em Santo André, exatamente. Tal qual o pai... não lembrava da voz parecer tanto. Aliás, obviamente, fazia muitos séculos que eu não ouvia o Edinho falando, né? Mas que semelhança, né? E para 94, né, Paulo, eu tinha mais uma nota fundamental, além do Edinho. Chegou ao clube, sem muito alarde, sem manchete de jornal, um tal de Giovani. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Não é fácil, não. Que pedaço. Que sonzeira, hein? A cereja do bolo é cruel quando a gente faz um programa que não é exatamente sobre um vencedor, né? É uma fila. Mas eu acho que o santista sabe que em 1995 não tem taça, mas tem orgulho, tem uma cereja simbólica ali. 11º ano de jejum, não tinha muita cara, né, de que daria... título naquele ano. 95 não começou de maneira alvissareira para o Santos.
Mas algumas histórias pequenas, como essa do Edinho, a chegada do Giovani, foram melhorando o ambiente. E no fim das contas, o Giovani marcou 41 gols no ano. É muita coisa, né? Muita coisa. Nossa, não era um coisa. Centroavante, né? Os caras estão chegando no meio do ano com 14, 15 gols, né? Hoje em dia. E o Giovani foi a mola propulsora de um Santos inesquecível. Não era só isso, claro. Aquele Santos tinha o Wagner, muita qualidade técnica, fazia o volante, fazia o lateral, muito bom de bola. Tinha Robert, meia muito criativo também, muito técnico. Carlinhos, um volante muito forte. Pintado, já conhecido dos tempos de São Paulo, um guerreiro dentro de campo. Jameli jogando muita bola. Camanducaia se tornando ali uma espécie de talismã. E Cabralzinho chegando no meio disso, sem que o santista mais novo fizesse ideia de quem era o Cabralzinho. Ele tinha jogado no Santos nos anos 60, era treinador na Arábia Saudita. E foi com ele no Brasileirão que aquele Santos embalou depois de um Paulistão meia bomba. Num grupo de 12, 11 jogos, e o campeão seguia para a semifinal. O Santos lutou ponto a ponto contra o Atlético Mineiro, até que numa segunda-feira, Atlético 3, Paysandu 0, o Galo assumiu a liderança e o Santos estava sob pressão na quarta-feira. Ou batia o Botafogo jogando em casa, ou estava eliminado. O Santos comeu a bola. E a gente vai ouvir o Bolacha? Vamos ouvir o Bolacha. Eu tenho muita lembrança dessa noite, porque realmente o Santos... aquela coisa de você ver o jogo e ter vontade de torcer para aquele time mesmo, assim, sabe? Embora fosse mesmo um rival do time pelo qual eu torço, né? E torcia já. Muito empolgante, atuação muito enérgica do Santos, muito legal. E, de certa forma, né, como a gente vai ver, isso aqui foi um Santos e Botafogo. Foi 3-1 pro Santos. Ainda na fase de classificação. Isso, que deu vaga pro Santos na semifinal. De certa forma, dá pro Santos falar que pegou o Botafogo nas quartas e na final, porque isso é tecnicamente como se fosse umas quartas de final. Ou o Santos vencia ou tava fora. Vai, Bolacha, narra os 2 primeiros gols. Uma noite de ouro na Vila Belmiro. Olha o Santos, Jameli, virou, olha o gol do Santos. É do Peixe. Jameli tocou de primeira, ele entrou e fez o gol. Wagner. Tomou Robert. Que jogada com o Giovani, que tabela no Jameli. Condição é legal, Giovani vai pra cara do gol, pintou. Golaço do Santos! Lembrando os velhos tempos de Pelé, Coutinho, uma tabela espetacular e Giovani! O maior, Luciano do Vale, o maior. A reta final do campeonato... Manda. Perfeito. Segue. A reta final teve... Pensei que você ia falar Terceiro Mais Loas. Não. Luciano do Vamos Vale. nessa que eu já enrolei demais hoje. A reta final teve jogos épicos como esse, né? Quase aí no crepúsculo do campeonato. E outros jogos como 10 dias antes, né? Antes desse Santos e Botafogo, teve um Palmeiras 0, Santos 1, gol de Wagner, um jogo que eliminou o atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras, e deixou o Santos em boa situação. O Santos chegava no mata-mata, portanto, na semifinal em excelente fase e pegaria o Fluminense, naquela que muitos consideram o jogo da década. Para mim foi o melhor jogo disputado em solo brasileiro nos anos entre 90 e 99. Em 2000 teve coisa melhor, mas entre 90 e 99... Não sou capaz de afirmar. Eu queria a lista dos jogos. Eu preciso da lista. Se você me der a lista dos jogos e um dia pro ir grifando, eu posso te responder. O tricolor treinado não, né? Com o Renato Gaúcho, ainda jogador em campo. Na linha. Fez 4-1 na ida, Renato Gaúcho com uma faixa na cabeça escrito Churrascaria Porcão. Porcão, viu? Nossa, era um fetiche da infância um dia no Porcão. A Copa América tá chegando, Paulo. Se a gente for pegar um jogo no Maraca, eu pago o Porcão. Você é vegetariano, mas deve ter salada. Como uns palmitos, né? E no jogo de volta... Tão cabuloso no Porcão. Ou deve ser aquele clima decadente, né? Igual o frango com polenta lá de São Bernardo.
que o franguinho, coitado, tá numa deprê, mas, enfim, os restaurantes... Há essa ideia, né, que as grandes churrascarias pararam no tempo, né? Hoje em dia as pessoas gostam mais da ideia da exclusividade, não da fartura. Você que frequenta os restaurantes chiques aí de vez em quando, deve entender o que eu tô falando. Aquele bifezão tá fora de moda, né? Tá meio fora de moda, embora eu goste de churrascaria. E quando vou na churrascaria, faço miséria justamente no buffet. Não por fome, mas pela beleza. Jogo de volta, Santos 5, Fluminense 2. Inesquecível partida no Municipal Paulo Machado de Carvalho, que deveria mudar de nome, porque o Paulo Machado de Carvalho é uma pessoa que eu desprezo absolutamente, uma das figuras mais... menos merecedoras de qualquer tipo de homenagem neste país. Feito a digressão, o jogo no Municipal do Pacaembu teve o Santos se recusando a ir ao vestiário, um momento icônico ali, intervalo do jogo. O Santos preferiu ficar no gramado. O Giovani estava de cabelo vermelho, o que causou uma reunião de emergência na EA Sports, né, para fazer o bonequinho de cabelo vermelho, né? Era o Maradona com cabelo Boca Juniors, né? E o Giovani com cabelo vermelho. Saudades, hein, dos bons videogames. Sobre esse caso, o Cabralzinho e o Zé Roberto Toreiro, ele mesmo, escritor santista, falam diretamente do Pacaembu, inclusive. Nós não saímos para o vestiário, ninguém saiu para ir ao toalete, ninguém saiu para nada. Eu não era jornalista ainda, eu estava naquele lado ali. E aí quando eu vi que ninguém desceu, nossa, todo mundo ficou de pé, né? Isso. Batendo pau. Imagina um intervalo onde você fica de pé, né? Às vezes na partida você não fica nunca em pé. Giovani. Que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Gol! Fecha o microfone, Tatá. Quem que é o maconheiro safado? Cara, é o Marcelo Passos. Pelo que eu entendi, né? É o Marcelo Passos. Mas a comemoração do gol do Santos, esse foi a narração do 5º gol, né? O gol do 5-2 que fecha a conta. E mandar um abraço pro Lucas Borges, o padrinho dele, santista, queimou todas as camisas depois do 4-1. Então comemorou o 5-2 de Hering. Não tinha mais camisa do Peixe. A gente, inclusive, já fez programa aqui sobre o Santos de 95. O final dessa história a gente já sabe. 11 anos depois, a chance de ser campeão virou um gosto amargo, com uma arbitragem também bastante ruim. A taça foi parar no Botafogo, de Túlio, de Donizete, um time redondinho, inclusive com Sérgio Manuel, ex-Santos, entre eles. Título muito doído, né? Pra turma que torce pro Santos. E foi em 95 que surgiu um tal de Dia Pelé. Dia Pelé. Que coisa, hein? Lei aprovada lá em junho de 95 pelo prefeito Davi Capistrano. Que história, hein? Que você achou? É muito louco, né? E foi Eu não entendi direito porque que você colocou isso daqui. Não, mas... é que não pegou, né? Mas assim, é muita falta do que fazer, né? Virar o Dia Pelé. Inaugurar o Dia Pelé, isso tinha que conter porque eles colocaram no Dia Pelé, fizeram um jogo de futebol, né? Santos e Corinthians pra marcar. Tem muita imagem desse dia que o Pelé entra em campo de mão dada com o Edinho e tal. Sim, pela imagem lembrei. Não sabia, não lembrava a coisa do dia. Pois é, aquele era o Dia Pelé, que pelo jeito a população, a sociedade não memorizou, né? Um abraço pro vereador Gilberto Taifur aí, que teve essa grande ideia. Temos os gols do Dia Pelé, Santos 3-0 no Corinthians. Exatamente, foi outro jogo fundamental naquela arrancada. A gente já citou aqui o 1-0 contra o Palmeiras, o 3-1 contra o Botafogo. Esse jogo foi entre esses dois, Santos 3, Corinthians 0, Santos tomando corpo de timaço. De agora em diante, 19 de novembro é a data reservada para se dar vivas ao nosso rei. O Palácio de Vila Belmiro se enfeitou todo para a celebração do primeiro Dia Pelé. A festa teve tons de homenagem a um verdadeiro chefe de Estado.
misturados com momentos hollywoodianos. E como toda boa festa, não podia faltar um bom empurra-empurra. Que eu quero viver esse momento certo. Passada a alegria, era hora da torcida se preocupar com problemas bem mais imediatos. E dos jogadores se lembrarem que teriam uma difícil partida pela frente. Nossa intenção é vencer, respeitando o adversário, mas impondo o nosso futebol. A festa é pra ele. E ele não joga, infelizmente ele não joga pra ajudar a gente. O time do Corinthians vem aí. Infelizmente ele não joga. O cara, foi brincadeira. 50 anos. Ele tinha 55, né? 55, 56. Ele é de 40, né, o Pelé? 55. Esse jogo 3-0, o Pedro Bassan faz uma ótima entrevista com Camanducaia no vestiário, no vapor do vestiário da Vila Belmiro. Essa é trivia, Bassan na ESPN. Bassan na ESPN. Ele que no programa recente do Luiz Fabiano e do Wagner Love tem passagem do Bassan pela ESPN. Tem. Que passa o helicóptero, né? E você foi muito feliz ao perceber que dava pra gravar outra, né? Não custava nada. Bassan, essa não tinha jeito, essa era a valendo. Entrevista com Camanducaia no vestiário. A ESPN Brasil pesquisou e descobriu o segredo do artilheiro. A água de Camanducaia tem bicarbonato de gol. Mais gol ainda, Camanducaia? É claro, né? Procurando antes do jogo tomar essa água de Camanducaia, acho que tem muita força e muita fome de gol, né? Sempre agora acho que eu vou começar a tomar essa água aqui para fazer os gols que a equipe do Santos precisa. Olha aí, já vem Jameli pela esquerda, tocou para Giovani para Camanducaia, saiu do goleiro, tocou, bateu o gol! Camanducaia é o nome dele. Não virou narrador, o Camanducaia, mas inspirou Space Jam, né? A água do vestiário lá, do Tasmania, daquela patifaria, daquele intervalo lá, é baseada na água do Camanducaia, né? Exatamente. Então aquele time passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, pelo Galo, pelo Flu, faltou o Botafogo na grande final. No papel, 11 anos de fila e uma dificuldade em segurar o craque Giovani. O Santos tinha fôlego, tinha uma nova confiança e era um Santos investindo. Chegaram Anderson Lima, Marcos Assunção, Alessandro Cambalhota, o Suriaga. Que Deus o tenha. Que coisa, do Independiente. E o maior investimento do clube foi, no fim das contas, ir mantendo o Giovani enquanto dava, mas não deu por muito tempo. 8 milhões de dólares, ele foi para o Barcelona. Com parte desse dinheiro, o Santos fechou a Vila Belmiro no segundo semestre, reformou o gramado, inaugurou o refletor. Essa é muito boa. Vamos inaugurar o refletor, uma nova iluminação, claro, ampliou a arquibancada, deu um tapa na casa e isso impactou a campanha no Brasileirão. Sem o Giovani e sem a casa, faltou força, o Santos não brilhou no ano de 96. E um abraço pro jardineiro da Vila Belmiro, porque o Santos foi de time que jogava sempre na lama, né? Entrava de branco, saía de marrom, para um time que todo jogo o gramado tinha um desenho diferente. Não sei se você lembra disso. Era muito criativo o jardineiro, aquela coisa da grama verde clara com a verde escura. Cada jogo era uma geometria diferente nessa época. Candinho, José Teixeira, Orlando Lelé, ninguém deu conta do Santos na Casa Mata naquele período. E no fim do ano, o Santos de 97, o Santos versão 97, que estava se ganhando contorno, sendo tirado do papel, tinha um nome muito forte para liderar. O estádio bonitão estava ficando pronto e Vanderlei Luxemburgo da Silva assinava por 2 anos na sede da Unicor, a patrocinadora, mais do que patrocinadora do Santos na época. O Luxa assinou os papéis que tinham em seu conteúdo mais do que a ideia de um treinador, mas a ideia de um manager. Vanguarda. Ele queria ser manager. O Luxa é vanguarda, aceitemos. Foi. Não sei se o cara perde o status de vanguarda. Pô. O pessoal da Semana de Arte Moderna de 22 lá, que continua moderno. E pra mim é muito menos vanguarda que o Luxa. O Luxa era gestor da base, a ideia, né, que ele ia gerir a base, seria um manda-tudo ali no futebol do clube, que também estava montando o seu CT novo. O Santos estava chegando uma nova era. Viés de alta. Hoje a gente sabe que na parte do Luxemburgo não teve muito disso, né? Ele não conseguiu implementar as suas ideias, mas teve rapidamente um ponto interessante. O Santos foi campeão, sim, senhores. Por isso esse programa se chama Fila e tem um asterisco, né? Asterisco. Na fila. Apesar que se o asterisco der pau aí nos aplicativos de podcast, a culpa vai ser minha. Tira o asterisco.
Rio-São Paulo de 97, deu Santos campeão. Pode parecer pouco, mas teve taça. Foi campeão, sim, nos pênaltis. Tirou primeiro o Vasco na semi, depois tirou o Palmeiras. No começo de abril, bateu o Flamengo na grande final. A gente vai ouvir o Globo Esporte falando do título do Santos sobre o Flamengo em 97 e pode colar com Silvio Luiz narrando o gol do título. Santos passava então por Vasco, Palmeiras e Flamengo, campeão do Rio-São Paulo. Depois de 13 anos de jejum, a torcida do Santos solta o grito, é campeão. O título do Rio-São Paulo é o primeiro da era Luxemburgo no Peixe. Lá vai Alessandro pela direita, dando ritmo à partida logo aos 2 minutos. Primeiro Ferro, subida Júnior Baiano, vai mandar o Canudo, olho no lance, do Santos! Confira comigo, no replay! Foi ele! Juari! O Juari que não, de craque não tinha nada, né? Hoje parece fácil, né? Ouvir com a nostalgia, mas o cara tem que ter muita autoconfiança pra na hora do gol gritar né? Chamar a responsa. Eu não vou gritar gol, não, vou gritar e primeira trave é primeiro ferro e chute de fora é mandar o Canudo. Que beleza. E lembrar que esse ano, né, marcou ali, é a nova regra no futebol, né? Calção não podia ser da mesma cor. Porque isso estava inviabilizando a evolução do futebol. Decidiram em 97 que calção não podia ser da mesma cor. E o Santos, claro, não queria jogar vestido de Corinthians, né? Com camisa branca e calção preto. E por isso inaugurou calções preto, mas não preto. Veio quadriculado, veio preto com estrela branca, preto com bolinha amarela. Foi um inferno. E o Santos foi campeão do Rio-São Paulo com um calção preto com estrelas brancas. A matéria do Globo Esporte chama como primeiro título do Luxemburgo, mas o Luxemburgo não ficou 2 anos, ficou um só. Outro dia ele ainda voltaria, mas ficou um só. O Rio-São Paulo não matou o Santos de fome, não veio taça maior. No fim das contas, era um clube se reestruturando, CT novo, centro de fisiologia, uma boa grana, mas ainda com sede de títulos. O time trouxe o Zete, que já estava aí nesse Rio-São Paulo, e o Miller, que chegou também para aquela temporada. Ainda sentia falta de Giovani e o Santos tentou fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, mas o Arinelson não era o Giovani e tudo bem, né? Porque coitado do Arinelson, né? Tem que carregar essa daí. Valeu, Arinelson! Foi ano de um Macedo jogando muita bola, Caico e Alexandre buscando protagonismo no meio de campo, mas o Santos não chegou perto da taça, nem no Brasileiro, nem no Paulista. No Paulistão, quadrangular final, aquele time do Careca veterano, jogando, mas já muito longe, né, da sua forma física e técnica habitual. O Santos acabou no 3º lugar. E no quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro, aquele Brasileirão com semis em quadrangulares para levar a decisão, ficou no caminho, foi superado pelo Palmeiras, pelo Inter e pelo Galo. Tchau, Vanderlei. Desculpa, superado pelo Palmeiras, que foi a final. Isso. Ficou no caminho num grupo com Inter e Galo. Com Inter e com Galo. Tchau pro Vanderlei Luxemburgo nessa história. A gente tem um sobe-som aqui de um churrasco. Ele fazia churrasco uma vez por mês no tempo do Santos. Beleza, hein? E chamava o pessoal do elenco, comissão técnica, Marco Aurélio Cunha, aquela turma toda. Bom sujeito que é, Vanderlei Luxemburgo puxa o samba no pé e com as mãos. Ele é o mestre de cerimônia de uma festa que não tem motivo aparente, mas tem uma importância enorme. Para que o Santos se dê bem, Vanderlei Luxemburgo não acha que seu trabalho deva se restringir a táticas e treinamentos. Para ter sucesso, ele gosta também de promover a união do grupo. E este trabalho Luxemburgo desenvolve na casa dele. A cada 15 dias, o técnico reúne jogadores, diretoria, comissão técnica e familiares para saborear um churrasco. Ali, entre uma garfada e outra, o grupo vai armazenando forças para detonar os adversários. Isso aqui é a confraternização da família. Você com a família
Tá bom, né, Lucha? Essa vale dar no YouTube, hein? Joga aí. Qual que é o título? Um churrascão, Lucha, 97? Boa. Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube. Você deixa... Luxemburgo faz churrasco com jogadores e dirigentes do Santos. Esse vale. 1998, veio Emerson Leão, e mais do que o Leão, veio também o Viola, 34 gols no ano, um dos anos mais artilheiros do ótimo centroavante Viola. Foi ano de consolidação do Miller no clube, ano também de um ótimo desempenho do zagueiro Argel e um time bem reforçado. Tinha Lúcio, tinha Aristizábal e olha lá, teve título. É fila, mas tem título no meio do caminho. Explica o Brasil, né? A gente é bagunçado assim mesmo. Não adianta colocar, não é. E... mandar fax. É isso. Ganhou, mas tá na fila. Ganhou, mas não ganhou. Meio esvaziada, a competição, a Comebol, estava eclipsada pela Mercosul, que tinha sua primeira edição naquele ano de 98. O Santos se qualificou por ter vencido o Rio-São Paulo, ou seja, o Rio-São Paulo dava vaga pra Comebol. Brincadeira. América, Galo e Sampaio Corrêa eram os outros brasileiros. E o Peixe passou pelo colombiano Once Caldas nos pênaltis, depois pela LDU, 3-0 em casa, 2 gols do Viola, depois pelo Sampaio Corrêa, com 5-1 no Maranhão, na partida de volta, e Rosário Central, na grande decisão, a finalíssima. Vou cantar a escalação do Rosário Central por cortesia, hein? O goleiro, hein? Bulu Bazic, Marra, Gerbaldo, Cubeiras e Rara, Rivarola, Daniele, Hugo Gonzalez e Gaetan, Coronel e Maceratese, o técnico Edgardo Paton Balsa. Zete, Anderson Lima, Sandro, Claudiomir e Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Elder, Eduardo Marques, Fernandes, Alessandro, entraram Baiano e Adiel. Nossa, eu achava, hein? Eu achava que o Adiel ia virar... Não, mas o Adiel deu jogador. Deu jogador. Eu achava que o bom era ele, não o Ronaldinho Gaúcho, mas... Adiel no Juventus da Moca outro dia aí, jogando muita bola outro dia, né? Sei lá, uns 3 anos já. A Rádio Globo apita, narra o apito final em Rosário. E conquista a Taça Comebol. Lá vem o time do Rosário, lá pra entrada da grande área. Ergue o braço, árbitro treina o apito. Termina o jogo. O Santos é campeão da Comebol. Agora quem dá bola é o Santos. Jogadores se abraçam. Festa dos jogadores do Santos em plena Argentina. No estádio lotado de Rosário, que fica calado, quieto. Depois de toda a pressão, a torcida argentina é obrigada a ficar quieta e aplaudir os heróicos. Tá, vai nessa que aplaudiu. O jogo foi uma carnificina. Tá bom que aplaudiu, mas tá bom. Ainda assim, a história era de fila. Seguia a história de Santos na fila. Era preciso ganhar alguma coisa maior, mais importante. E o Santos, mal no Campeonato Paulista, fez um ótimo brasileiro. 4ª melhor campanha, passou pelo Sport nas quartas e foi viver um playoff semifinal histórico diante do Corinthians. 3 jogaços, mas que no final não deram ao Santos um lugar na grande decisão. 2-1 Santos na Vila, 2-0 Corinthians no Pacaembu. E no terceiro jogo, Corinthians jogando pelo empate, Viola botou o Santos na frente, mas é Edilson, num daqueles grandes jogos da carreira do Capetinha, que dá o empate, que no fim das contas vale como vitória ao Corinthians. Lembrando que o Corinthians era um time de só um brasileiro ainda, àquela altura em 98, então era um Corinthians em condições ali também de mudar a sua história. Subir ali, né, um nível em termos de futebol brasileiro. Jogava muito, Edilson, mas muita bola. E só porque eu não fiz o serviço, o Santos e Rosário Central foi 0-0, tá? Esse jogo em Rosário foi 0-0. 1-0 o jogo de ida, o gol do título, portanto, foi na Vila Belmiro no jogo de ida, marcado por Claudiomiro, um maluco, um dos jogadores mais irresponsáveis que eu já vi em termos de entrada, de chegada dividida, mas fez o seu barulho. Tá lá. Nós estamos aqui, eu acho que eu perdi aqui. Estamos aí no aqui. Santos de 98, os caras desse Santos de 98. Isso, o Santos de 98. Teve o japonês Maezono, né, que quando fez o primeiro gol, pediu silêncio para a torcida, mas é que no Japão, o que pra gente é silêncio, o dedo na boca, significa primeiro, né?
E aí ele fez assim, tipo, é o meu primeiro gol. E a torcida falou... Ô, japonês, e aí, tá mandando eu calar a boca, japonês. O Jorginho Cantinflas jogou bem também, foi já veterano, fez um bom ano. O menino Adiel, o Atirson aparecendo bem, voando, não querendo saber de nada. Muito bom, Atirson. Nem tchum com mais jogador. Era meio brisão na marcação. Era o nosso Sorin que deu errado. Bechara estava no time também, Bechara que rodou o interior de São Paulo inteiro, nomes que a gente viu. Bechara é o primeiro sem parar das rodovias paulistas. E certamente o melhor desse ano, como a gente já citou lá no começo, em bola e também em liderança, foi o Narciso, que pouco depois perderia a chance de manter esse nível mostrado em 98 por conta de uma leucemia. Ele teve um problema gravíssimo de saúde que comprometeu a tua carreira. Tamo embicando, hein? 99 é um ano ruim do Santos. O time tem o Dodô ao lado do ainda artilheiro Viola, um ataque, portanto, muito bom. Marcos Assunção de volta ao clube, passa por lá o Paulo Rink, também o Andrei, mas não é um time que consegue competir para valer em alto nível. Também perdeu jogadores importantes, como Argel e o Cambalhota, eles foram pro Porto. O time fora de campo também vivia uma época turbulenta, uma longa campanha política que termina com Marcelo Teixeira novamente presidente, e o Leão, totalmente desgastado com o elenco, desgastado com a torcida, demora para cair, é substituído pelo Altuori, que também não consegue arrumar a casa direito. Enfim, Santos, 11º lugar no Campeonato Brasileiro, enquanto no Paulista para na semifinal, tomando uma virada do Palmeiras no finalzinho. 2 gols nos acréscimos. 2 gols nos acréscimos, a final do Paulistão acaba sendo o derby. O Santos fica mais uma vez distante do título paulista. E se vocês não repararam, desde do jogo que começa o jejum, em 84, o Santos não joga uma final paulista, no caso, na final estadual. E essa final chegaria no ano seguinte, em 2000, e também... Não, na verdade não, né? O Santos joga a final de 2001, não, né? Chegaria fez em 2000. 2001 é isso. O Botafogo de Ribeirão, né? Isso, em 2001 o Santos para na semifinal. São os 2 passos finais aí da Via Crucis. A gente está terminando a Via Crucis, e o time de 2000 é o retrato do que foi a luta política do clube no ano anterior. O novo presidente descobriu uma mina de dinheiro em algum lugar ali, fez uma gestão de nenhuma responsabilidade fiscal econômica. A Octagon Koch Tavares era a empresa por trás desses investimentos. Havia uma linha de crédito monstra, uma criação de uma empresa, o Santos virando meio que um clube empresa. O Santos achou uma forma de ter dinheiro ali, e dezenas de milhões de reais foram empregadas na montagem do elenco. Promessas de gestão moderníssimas, ideias até de estádio novo em Cubatão. Estádio novo em Cubatão, tinha ideia de estádio em São Caetano já também. Teve Diadema. O Santos queria revolucionar o seu ambiente. Só o que gastou de isopor fazendo maquete de estádio aí é brincadeira. E o Zé Carlos Brunoro era o nome da gerência, representava a parceira nessa parceria. O Santos começou a assustar a concorrência. Rincon foi seduzido e deixou o Corinthians. Carlos Germano, idem. E o Vasco ficou irritado, tirou o Carlos Germano do Mundial de Clubes, inclusive por isso. Uma baita de uma grana foi colocada pelo passe do Valdo. O Márcio Santos também chegou. Chegou também um cara ainda desconhecido, o Galvão. Fábio Costa, o goleiro, chegou também para o Santos, entre outros nomes que na hora do Brasileirão, naquele ano, Copa João Avelange, ganharam a companhia do Edmundo, estrela da companhia. Rincon, Valdo, Robert, Edmundo, Dodô, era um vestiário complicado e cheio de cobra. Principalmente quando atrasa salário, né, seu Teixeira? Você traz tudo isso aí de cobra e atrasa salário, coisas que mostravam para o mercado que o dinheiro que o Santos tinha não era tão infinito assim. Em campo, o Santos, como dissemos, foi finalista do estadual. Deu ao troco no Palmeiras, né? Tirou de virada num 3-2 maluco no Morumbi a semifinal, e na decisão perdeu para o São Paulo. De volta às finais estaduais, foi o Santos derrotado pelo São Paulo, e a primeira vez que um goleiro por aqui fez um gol numa final
de campeonato. Rogério Ceni batendo falta. Jari não é considerada cidade. Não, isso aqui é outra coisa. Inclusive, vamos derrubar esse gol, porque é o gol do Rogério Ceni. Eu acho que ele não carece, né, Paulo? Vamos para 2000, vamos para João Avelange. Copa João Avelange de Brilharecos, mais um 14º lugar que não levou o time a nada. Acabou em crise, a gente falou do vestiário de Cobras, era um ali mordendo o outro. A gente vai ouvir duas dessas histórias, né? O Rincon fugiu da concentração e o Edmundo acabou ficando pouco, acabou não vingando pra valer, foi dispensado no final do ano. Não deu certo esse Santos estrelado com o Rincon, camisa 3+8. Não, 3+5. 3+5, palhaço. 3+5 para dar 8. E o Edmundo, jogador de seleção ainda na época, né? Ainda era um jogador lembro naquele Brasil e Peru, titular. Das bandeirinhas arremessadas no campo, o Edmundo é titular nesse jogo. Mas não vingou. Vamos ouvir Rincon e Edmundo. Em meio às montanhas, Jarinu é considerada a cidade com o segundo melhor clima do Brasil. Uma paisagem serrana que proporciona a tranquilidade que o time de Santos precisa para encontrar a saída para a crise que se instalou na Vila Belmiro. Há mais de 40 dias sem vencer e em 17º lugar no campeonato, a equipe vai enfrentar um obstáculo difícil de ser superado no jogo de domingo contra o Coritiba. 3 titulares vão ficar de fora. Dos 3 desfalques, apenas Edmundo treinou em Jarinu. Valdo ficou se recuperando em Santos e Rincon se apresentou pela manhã, mas no meio da tarde deixou a concentração. Veio, se apresentou com essa dor de mialgia do adutor e foi tratado, sem problema nenhum. Mas essa parte, se ele está aqui, se ele não está, eu não posso te informar, porque mesmo você viu que eu não saí do campo. Para Carlos Alberto Parreira, foi uma surpresa. Deveria estar, não sei, não conversou comigo, não falou com a diretoria. Edmundo não poupou a diretoria do Santos. Criticou o atraso de pagamento do direito de imagem e do 13º salário. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna e não receber. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que participava da festa dos funcionários do clube, ficou irritado e decidiu dispensar o jogador. Eu acho que as palavras dele, as declarações dele, não são dignas de um atleta que quer vestir a camisa do Santos. Esses assuntos devem ser discutidos no clube, não publicamente. Paga, filho. Que zona, hein? Tem que pagar. Chegamos em 2001, Santos num ambiente pesado, meio de ressaca, mas coisa boa também acontecendo no Paulistão. As circunstâncias de uma edição interessante, aquela com mais jogos no interior, colocou uma semifinal caipira, Botafogo e Ponte de um lado e outra de grandes, Santos e Corinthians. Com o Botafogo de Ribeirão na decisão, muitos encaravam aquele clássico como uma final antecipada. Era todo mundo pensando que quem saísse do clássico Santos e Corinthians levaria a taça. Rincon era o centro das atenções, a torcida corintiana ainda estava pé da vida com a ida dele para o Peixe e com esse Rincon recém-chegado ao Santos no ano anterior, em 2000, o Corinthians tinha feito 5-1 no Santos, ou seja, tinha uma rusga ali entre Rincon e o ex-clube. Para 2001, o Corinthians de Luxemburgo estava muito mal, chegou a ocupar a zona da degola e o Luxemburgo que trouxe aí energia nova à arrancada do time, primeiro para passar de fase e depois para conseguir o título. Para conseguir, tinha que passar pelo Santos na semifinal. Primeiro duelo, 1-1. Na volta, Morumbi, o Santos faz 1-0 logo no começo, gol do Renato, que estava inclusive começando a sua história dentro do clube. Renatinho. Isso, o empate veio logo depois com o Marcelinho, um chute que bateu nas duas traves, né? Bateu num pé da trave, no outro pé da trave e entrou. Esse placar dava a vaga ao Santos, mas aos 48 do segundo tempo, o Ricardinho, o moço do ponto eletrônico, porque esse foi o duelo do ponto eletrônico, né? E o moço da mecha branca. Da mecha branca, o Ricardinho foi lá e fez isso aqui. 47-20, faltam 40 segundos para acabar, talvez a última pontada do Corinthians. Bola solta no comando, recebe Andrezinho, protege na metade do campo, tá marcado de perto ali pelo primeiro pé de movimentação do time. Não tem mais jogada, tem que colar na área. Lançou na ponta esquerda, aprofundou para Everton, tentou levar na canhota, é Gil na linha de fundo, escapa, faz o break, patinou o zagueiro, Gil tá na área, cruzou para trás, olha a chance, Ricardinho pro gol!
Corinthians! Explode o Morumbi! Ricardinho! Ricardinho explode o Morumbi! Muito doloroso isso para um time há 17 anos na fila tomar um gol desse tipo aos 47 e tanto. O Santos, mas acho que abreviou, viu? Você acredita em alguma coisa de energia aí? Esse sofrimento abreviou. No ano seguinte viria a taça, porque não é possível, sabe? Pois é. O Santos ficou sem essa final que parecia tão acessível até o finalzinho do jogo, e essa dor toda não deixa dúvidas de que Conmebol e Rio-São Paulo não tiraram a ideia de jejum. O clube seguia atrás de uma taça, angustiado por isso. Marcelinho Carioca, autor do primeiro gol naquela tarde, chegaria a Vila Belmiro pouco depois, apesar do título paulista, fazendo gol na final também. Ele e o Ricardinho se tornaram rivais no clube, ficaram ali em pé de guerra, e também era um rescaldo ainda do desastroso ano 2000 pro Corinthians. Ele acabou saindo pela porta... Só uma coisa, o Corinthians foi campeão mundial em 2000, né? O fim do ano 2000, né? Só porque fui eu que escrevi isso, ficou, né? Claro. Não foi desastroso o ano de 2000, não. Mas a João Avelange, o Corinthians foi penúltimo, né? Tem razão, o brasileiro de 2000, muito ruim, ainda repercutiu em 2001. Edmundo e Rincon não mostraram a lição pro Santos, novamente foi atrás de um cara famoso, um jogador talvez sem tanto interesse em manter um bom ambiente, em liderar um vestiário de uma forma positiva. Marcelinho fez só 15 jogos pelo Santos, o Santos terminou no 15º lugar e dá pra dizer que o ano desabou nesse gol do Ricardinho. O brasileiro 2001 não foi legal pro Peixe. E chegou 2002. Essa história a gente não vai contar, até porque recentemente já fizemos o meu time de botão sobre o mata-mata de 2002, e a história aqui é a história da fila. Em 2002 o time teve Oséias, o time investiu em algumas coisas também que não deram muito certo a princípio, e precisou abrir uma lacuna ali para uma juventude monstra, para Robinho, para Diego, para Paulo Almeida, para Elano, Léo. Um time que foi sendo montado sem muita lógica ali, mas o talento prevaleceu, o Leão conseguiu encontrar uma química ali, e o Santos, enfim, em 2002, deu fim a essa grande história de espera. Paulo Júnior. É isso. Falei demais hoje já, Falamos né? demais, a gente passou um pouco. Uma hora e cacetada. A gente passou um pouco, vocês me desculpem, gente. Pois é. Valeu, Paulo Júnior. Você sempre segue o meu time de botão nos feeds de sua preferência. Assine. A gente está em Spotify, iTunes, Google Podcast e tudo mais. E você encontra todos os episódios anteriores em central3.com.br. Faça sugestões em nossas redes sociais, que a gente gosta, a gente precisa. É sempre legal a gente pesquisar algo que vocês, de repente, já dão uma dica aqui pra gente. Certo? Valeu! Valeu, Paulão!